E algumas pessoas comentam que esse episódio foi tão bizarro e tão macabro que quando ele foi apresentado por algumas pessoas que são responsáveis por assistirem os pilotos da série, um deles até mesmo vomitou. Olá, Legião do Medo. Uma das séries que vocês mais me pedem pra voltar no canal está de volta. Os episódios perdidos, que podem ser ou não reais. Cabe a cada um acreditar no que quiser. E só os melhores já vão estourar o like, ativar o sino e compartilhar pra mostrar a força da Legião. E não esqueça de seguir o nosso canal no Spotify com os melhores creepypastas, o AmbuCast. Claro que eu conto com a sua presença lá pra ouvir as melhores creepypastas todos os dias. E agora, preste atenção no retorno glorioso dos episódios perdidos. No final de 1997, Carlos Villagrán, que desde o início da série interpretava o Kiko no Chaves, deixa a série. Os motivos reais nunca foram oficialmente divulgados, e inúmeras hipóteses foram levadas na tentativa de explicar a sua saída. O que é certo é que Villagrán e Roberto Gomes Bolanos, criador da série e intérprete do personagem título, nunca mais retomaram a amizade que mantinham desde o início dos anos 70. Em 1977, quando a saída de Villagrán, o jornal mexicano El Universal publicou uma matéria que explicava as razões da luta entre Villagrán e Bolanos. Segundo o jornal, a saída do Kiko deu-se por diferenças criativas. Durante as filmagens do episódio piloto, que abriria a temporada em 1978, Villagrán teria considerado o conteúdo do programa como repulsivo e deixado a equipe na sequência. Contudo, o jornal não dizia qual era o conteúdo do episódio em questão. Até hoje, nunca se sabe exatamente o que era este episódio. Qualquer entrevista em que seja abordado esse assunto é encerrada pelos assessores. O jornal teve acesso a uma cópia do roteiro do episódio em questão, mas não publicou nem mencionou nada acerca do seu conteúdo. Isso seria fruto de um acordo entre a diretoria com os altos executivos da Televisa, que desembolsaram uma quantia substancial em dinheiro para evitar a publicação deste roteiro. É dito que cópias deste roteiro sobreviveram, guardados por funcionários do jornal e foram lançadas na internet. O episódio piloto chegou a ser gravado, mas foi deletado. É dito que eles ficaram horrorizados com o conteúdo. Um diretor de programação disse que era absolutamente impróprio para crianças e, na verdade, impróprio para qualquer um. A gravação original desse episódio foi destruída, uma cópia clandestina foi feita e vazada, e teria sido vendida a um colecionador argentino por algo mais ou menos em torno de $30 mil. O depoimento a seguir é de um compêndio de declarações de funcionários da Televisa. E isso que vocês vão ouvir agora é o roteiro desse episódio. O roteiro original previa um programa bem sombrio e grotesco. Seria um especial de Halloween. E iria um episódio ao ar em que as travessuras e atrapalhadas de Chaves fizessem com que vários moradores da vila comam insetos embebidos em uma coisa estranha. Porém, o que eles queriam era algo muito mais forte. Bolanos continuou a introduzir alguns elementos sobrenaturais de leve, de horror ou mistério, nos episódios de Chaves. Episódio como aquele que as crianças assistem ao filme de terror, a saga dos espíritos ombreteiros. No início de 78, Bolanos decidiu radicalmente mudar um pouco, e seria um programa com alguns episódios de elementos de terror, mirando um público tanto adolescente quanto adulto. Ele escreveu o primeiro episódio piloto, que traria uma temática um pouco mais adulta a Chaves, que chegou a ser filmado e foi totalmente negativa a reação de quem assistiu. Os executivos veteranos terminaram o episódio e falaram que não podia mais fazer dessa forma. Então Kiko ficou tão horrorizado com o resultado final do episódio que deixou a série. O conteúdo era tão controverso que várias pessoas ficaram totalmente horrorizadas. Tudo começava assim: Chaves brincando no pátio da vila, indo para lá em um patinete.
Kiko saía de sua casa e via Chaves brincando e faz uma expressão zangada. Segura o guidão do patinete e diz: "Quem te deu permissão para mexer nos meus brinquedos?" "É que o patinete estava jogado ali no pátio. E eu coisa nenhuma. Devolve meu patinete." Kiko puxa o patinete bruscamente, derrubando Chaves, e deixa o patinete no chão e ri de forma escandalosa. Chaves levanta, pega o patinete e tenta acertar o Kiko. "Agora você vai ver uma coisa." "Kiko, Kiko!" E o Kiko grita a mamãe. Nesse meio tempo, seu Madruga sai de casa, toma o patinete de Chaves, impedindo que ele acerte o Kiko. Dona Florinda vem para o pátio, apressadamente. "Mãe, ele quer me bater com o patinete." Então Dona Florinda dá um tapa na cara de seu Madruga. Kiko aplica o seu tradicional gentalha e também volta para sua casa. Nesse momento, um plano do seu Madruga revela que seu nariz está sangrando. Ele tenta estancar o sangramento sob o olhar preocupado de Chaves, mas sem sucesso. Ambos narizes estão saindo muito sangue, até que seu Madruga cai desmaiado no pátio. Tudo isso vai bem rápido, e tudo isso passa do nada para uma iluminação mais escura e sombria, onde mostra Kiko, Chiquinha e Chaves na escada da vila. Os três choravam muito, e Chaves tinha um modo característico de chorar. Aliás, todos os personagens da turma do Chaves têm, mas dessa vez eles choravam de verdade. Esse plano durava 1 minuto, e o professor Girafales e seu Barriga, acompanhado de 2 policiais, dirigem-se à casa de Dona Florinda, mas não obtêm respostas. Então o professor Girafales tenta abrir a porta. Os policiais entram e saem com a Dona Florinda algemada. Seu rosto mostra uma imensa apatia quando os policiais a levam, e Kiko fica desesperado, pula nos policiais, mas é contido pelo seu Barriga. Dona Florinda nem parece ter conhecimento da situação, mantendo sempre a expressão apática e o olhar vazio. Kiko, sendo segurado por seu Barriga, chora muito e grita à mamãe. Depois que os policiais deixam a vila, seu Barriga tenta consolar Kiko, mas ele corre para casa. E Kiko fica em desespero total. Então seu Barriga e o professor Girafales conversam. "Que tragédia horrível que tivemos aqui. Qual foi a causa da morte?" Seu Madruga foi boxeador na juventude. Os socos que ele levava causou um problema em seu crânio, e o tapa da Dona Florinda deu hoje acabou causando um traumatismo. Ele teve uma hemorragia cerebral e não resistiu. "Quem cuidará dos preparativos para o funeral?" "Eu cuidarei, pode ficar tranquilo." Seu Barriga deixa a vila. Professor Girafales entra na casa de Dona Florinda. Chiquinha e Chaves continuam sentados na escada, parando de chorar, apenas olhando fixamente para o vazio. Dona Clotilde sai de sua casa e vem em direção às crianças. Ela usa uma espécie de roupão preto com vários símbolos bordados em vermelho e roxo. Algumas pessoas dizem que Dona Clotilde traz um livro consigo como se fosse uma bruxa. Outras pessoas já dizem que não. Não há como confirmar. Uma fonte descreve que Dona Clotilde vai até a casa e conversa, aos cochichos, com a Chiquinha. O que é consenso é o conteúdo que vem na sequência. O pátio da vila está vazio. A iluminação é mais tênue, sugerindo que a noite está avançada. Uma panorâmica pelo cenário mostra as escadas vazias e o centro do pátio com um pentagrama vermelho. Chiquinha sentada à porta de sua casa, abraçando os joelhos, umas bandanas sujas, e começa uma ventania, um estrondo, e a porta da frente se abre. Corta para o reaction shot de Chiquinha, com as bocas totalmente abertas, os olhos arregalados, uma expressão de puro horror. Ouvimos o som de algo pegajoso, e no plano mostra uma figura magra enrolada num pano branco, deixando atrás de si um rastro de uma substância verde. A figura se aproxima e é o seu Madruga. Algumas pessoas falam que esse episódio realmente existiu, que seria um episódio de Halloween, que era um pesadelo do seu Madruga, que ele acordaria e que ele conversaria com a Dona Florinda sobre as agressões. Outras pessoas que trabalharam na Televisa preferem não dizer nada.
O episódio teve uma péssima reação nos executivos e Carlos Villagrán deixou o programa. Não se sabe ao certo se é por causa disso. Já havia um desentendimento muito forte entre eles. Mas uma coisa todos comentam, que o que era para ser um episódio de Halloween de humor acabou se tornando algo bem pesado. E você consegue achar algumas imagens desse episódio na internet. E algumas pessoas comentam que esse episódio foi tão bizarro e tão macabro que quando ele foi apresentado por algumas pessoas que são responsáveis por assistirem os pilotos da série, um deles até mesmo vomitou. Vale lembrar que para muitos, hoje seria algo comum, afinal de contas, quase 50 anos depois. Mas acredite em mim, existiam épocas em que as pessoas eram muito sensíveis a alguns tipos de conteúdo e que nem tudo era permitido, como se é hoje.